Então, eu vejo que aprender a quem a gente dá ouvidos também é uma coisa que é muito importante, sabe? Porque acaba que as pessoas têm mais, assim, voz do que a nossa própria voz. E aí a gente vai só se omitindo, só se reprimindo, só se escondendo, só se diminuindo dentro de você mesmo. Sendo que a gente veio aqui para experienciar, a gente veio aqui para aprender, a gente veio aqui para conhecer, a gente veio aqui para experimentar, a gente veio aqui para brilhar. E às vezes a voz do outro tá tendo mais importância do que a minha própria voz e eu nem percebo que eu tô indo num caminho que pra mim nem faz sentido. Fica só a infelicidade e o questionamento. Por que eu não sou feliz? Mas pra gente descobrir, né, aonde que tá essa felicidade, porque muitas vezes ela tá escondida no meio da tristeza, é preciso mudar o olhar. Tirar o olhar do outro e começar a botar o olhar na gente mesmo, né? Você ser o seu foco por um momento para entender quais são os seus desejos. E aí você pode dizer, eu passei uma vida toda fazendo o desejo das outras pessoas, cumprindo o que as outras pessoas acham que é bom, que é certo, e hora nenhuma eu pude olhar para mim. E aí eu te falo mais uma vez, escolha onde você quer estar. Não são as pessoas ao seu redor, mesmo que sejam as pessoas que você mais ama, as pessoas da sua família, as pessoas que você acha que se você for contra um dia, vai acabar o amor. O amor não tá nisso. O amor tá justamente a gente poder olhar o outro na integridade que ele é e aceitar o caminho que cada um escolhe, né? A gente vem de uma cultura, principalmente, de que existem caminhos certos, né? Profissões certas, coisas certas que a gente tem que fazer para ganhar mais dinheiro, para ser mais bem-sucedido. E isso muitas vezes vai contra os nossos principais desejos, né? Pessoas fazem faculdades inteiras, se dedicam em inúmeras estudos, sendo que aquilo ali às vezes nem faz sentido para ela. Mas às vezes alguém falou que aquilo ali era importante, então a pessoa foi fazer aquilo. E aí são muitas crenças que existem por trás das decisões que a gente toma. Então, é aos pouquinhos que a gente vai encontrando o nosso lugar, sabe? Você tem o seu centro. E o seu centro, ele é só seu, é único, né? O que a sua alma veio fazer aqui é um propósito assim que só você vai conhecer, só você vai experienciar. Às vezes a gente não consegue botar em palavras ou ter com clareza qual é o meu propósito. Não tem a ver com isso. Às vezes o propósito é simplesmente ir vivendo o nosso próprio caminho, olhando e escutando os nossos desejos, né? Abraçando o que está vindo lá de dentro com tanta clareza, com tanta firmeza, sem deixar passar despercebido as inspirações. E é muito interessante, assim, que a inspiração é uma coisa que surge muitas vezes quando a gente não tá pensando sobre o assunto. Às vezes você tá trabalhando ou, enfim, fazendo qualquer outra coisa no seu dia a dia e de repente te vem um pensamento de alguma coisa que você pensa, vou fazer isso, ou gostaria de fazer isso. Nossa, quanto tempo eu não faço isso? E aí, quando você observa, isso não é uma coisa que é da mente, você nem estava pensando nisso. A inspiração, ela é muito sutil. E ela traz, gente, caminhos maravilhosos pra gente trilhar. Só que a gente precisa dar voz a isso, né? Dar voz às coisas certas, não às coisas erradas, não às historinhas que a nossa mente fica contando de que a gente não vai aguentar, de que a gente não vai dar conta, de que a gente não vai suportar. E sim, o que faz a gente se sentir bem. Só que a gente vive tão no automático, é tanta coisa para fazer todo dia, é tanta obrigação que a gente não consegue se ouvir, sabe? O mundo de fora, ele tá tão agitado que o mundo interno, ele fica assim, escondido, assim, como se a gente não desse a mínima importância, sabe? E não, né? Não, a criação de uma nova vida faz com que a gente comece a reorganizar de dentro para fora. Muitas vezes não é de fora para dentro, até porque a nossa vida do lado de fora pode estar toda organizada. Se do lado de dentro tiver uma bagunça, você vai sempre se sentir fora de ordem. Então, essa reorganização, ela começa de dentro para fora. Quando você começa a ver se a maneira como você age, se a maneira como você trata as outras pessoas, se as decisões que você toma tem a ver com o que para você faz sentido. Sabe? Às vezes você trata uma pessoa de um jeito e você sabe que aquilo ali não é legal e você continua fazendo. Ou então, às vezes você sabe que uma coisa não é certa, você sente no seu coração que aquilo não é certo e a gente continua fazendo. Então,
essa reorganização, ela vai acontecendo quando a gente muda o olhar, como eu falei pra vocês. De dentro pra fora, vai entendendo o nosso sentir, vai entendendo as inspirações que vão surgindo, vai dando espaço para esse mundo invisível ir se manifestando. Independente da sua religião, independente do que você acredita, a gente vive num universo que é feito de energia, tá tudo conectado e vira e mexe, a gente recebe o sinal que a gente estava buscando há muito tempo, sabe? A resposta que a gente vinha buscando há muito tempo. Mas você precisa estar com os olhos... você precisa estar conectado para perceber. Senão os sinais passam e, tipo, você não consegue pegar a mensagem, né? Só depois que aquela coisa acontece que você fala, como eu não vi isso antes? Como eu não pensei nisso antes? Mas observe ao seu redor. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é justamente silenciar. Eu silencio para começar a entender a minha bagunça interna. Não se assusta com a sua bagunça num primeiro momento. É muito melhor você começar a se haver logo com isso do que estar sempre adiando e viver uma vida inteira sem presença. Não importa quantos anos você tenha, não importa o que você esteja vivendo nesse momento. Eu vejo que quando a gente vai entendendo que sempre é tempo de viver essa reorganização, sempre é tempo de começar a entender como que é o nosso universo interno, como que a gente está funcionando, como que as coisas estão ali dentro, sabe? Você vai se encorajando ainda mais para se transformar. Você vai cada vez mais encontrando essas ferramentas para tomar as decisões que você precisa tomar. Com mais coragem e menos medo. Com mais certeza e menos insegurança. Tudo vai se conectando e as coisas vão se encaixando. Né? Faz sentido para vocês isso, gente? Assim, desse lugar, dessa reorganização interna para a gente realizar os nossos sonhos, pra gente viver alinhado com o que a gente acredita, sabe? Se alinhar mesmo ao que pra gente parece certo. Existe uma consciência dentro de nós que tá sempre nos indicando o caminho. Mas a gente precisa conseguir escutar, né? Se eu tô só olhando pra voz do outro, dando importância pro que o outro acha, e muitas vezes esse outro não tá na arena da vida, como eu falei pra vocês. Então, não gasta sua energia, né, deixando de ser você pra agradar ninguém. Não se diminua para caber no universo de ninguém. Descubra você, o seu valor, a sua potência, a quantidade de coisa que você pode realizar, as infinitas possibilidades que você tem de recomeçar aqui neste plano, independente da sua idade, do que você faz, se você tem filho, da sua família. O seu caminho, ele é só seu. É você com você até o final. Então, não deixa para depois. O que a vida quer da gente é coragem.